Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o Tudo Acaba em Pizza, episódio 21. Obrigado a todo mundo aí que esteve com a gente, que está acompanhando, curtindo. Não se esqueça de curtir o canal, de compartilhar, de se inscrever no canal, que é super importante pra gente. Bom, hoje estamos fazendo aqui a segunda visita, né? O Tudo Acaba em Pizza visita. Entrevistamos o Pepe, né? Que foi a primeira, um tal de Pepe. E agora com essa lenda do jornalismo, José Maria de Aquino. Tudo bem, seu Zé? Tudo bem, graças a Deus. Espero que os seus seguidores também estejam todos bem, assim como estou vendo que vocês dois estão muito bem. Muito obrigado por ter aceitado, né? Eu te entrevistei em 2023 num outro podcast e agora, 2 anos depois, estamos aqui de novo para saber mais da sua carreira. Eu ainda não tinha lido o seu livro, né? E na primeira entrevista, e agora na segunda eu já li, já devorei, é uma obra-prima, mas a gente chega lá, a gente chega no livro. Antes, José Maria, gostaria de saber como é que começou no jornalismo. Eu sei que o seu irmão já era jornalista, já era repórter, até eu estava conversando com o Luiz Carlos Ramos, e que vocês trabalharam juntos, tal, e ele me fez uma pergunta se o senhor fez advocacia, se isso ajudou a ser jornalista, ajudou em alguma forma ou não? O meu irmão foi jornalista, chamava-se Paulo de Aquino, já faleceu. Ele trabalhou no Jornal O Tempo, trabalhou no Correio Paulistano, trabalhou na TV Paulista, que foi antes de TV Globo. A TV Globo comprou a TV Paulista, depois trabalhou na TV Tupi. Ele fez um programa que hoje as pessoas ficam debatendo sobre a arbitragem. Ele fez um programa fantástico. 2 edições só, porque ninguém mais quis ser entrevistado. Chamava-se Na Bola ou na Bala. Era ele sentado de um lado e o entrevistado do outro numa mesinha, cara a cara. Sim. E naquela época não tinha tape, não tinha gravação, era direto. E a pessoa, se você aceita ouvir todas as perguntas, aceita. Então ele entrevistou João Edson, foi o grande árbitro da antiguidade aqui. Depois que vieram Armando Marques, Sansão. E a primeira pergunta foi: você é ladrão? Não, não sou ladrão. Você é ladrão ou não é ladrão? Então, ele durou só 2 dias o programa. Sim. Mas tudo que se fala agora, meu irmão fez em 1950 e nada, 2, lá na TV Tupi. Caramba. Então depois ele foi o grande narrador das lutas livres que teve aqui em São Paulo, no Canal 4, ali onde era o Circo Piolim, perto da Praça Marechal, hoje tem um prédio lá e tal. Então depois ele foi repórter do Jornal Estado de São Paulo. E meu cunhado, Luiz Carlos Seco, foi o primeiro a ser bamba em automobilismo aqui. E os dois trabalhavam no Estadão. Quando montou o Jornal da Tarde, eles me incentivaram a ir ser jornalista. Eu não quero ser jornalista, já trabalho no Ministério Público, vou ser promotor público. Já fiz um belo curso de Direito na Faculdade Pontifícia Universidade Católica. Eu nunca falo PUC, porque PUC é PUC. Eu chamo com peito aberto, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, porque deve ser ainda, a grande Universidade de São Paulo. Então, mas aí me incentivaram, vai, eu fui lá, e aí, a história é longa, eu acabei ficando fazendo as 2 coisas, fui me desligando da advocacia, mas me serve até hoje. Sim. Eu sempre soube o que eu devia fazer, o que eu não devia fazer, em termos de perguntas, de reportagem, de agressividade ou não agressividade, com base na lei. Eu só sofri um processo de um presidente de São Paulo que fez o que não devia fazer. Na audiência ele propôs um acordo para eu escrever que ele era um bom presidente. Eu falei: não posso escrever que o senhor é um bom presidente do que eu falei com o senhor, do que eu escrevi. Foi o único processo, mas eu sempre fui agressivo quando tinha que ser agressivo, fui cordato quando tinha que ser cordato, e a advocacia, evidentemente, que me ajudou muito, não é? Sim. Bacana.
O senhor estava contando, né, de ser correto, de ser íntegro. O senhor até me deu um papel aqui para o que o bom jornalista deve ser, né? Para ser um bom jornalista, o que ele precisa? Estudar, ler, ser humilde, né? Ser paciente, ouvir mais do que falar, persistente, ser ético, gostar do que faz. E eu estava lendo um trecho do seu livro, um capítulo, que eu achei muito bacana, que o seu chefe pediu para o senhor fazer uma reportagem, o senhor escreveu a reportagem, só que aí ele quis alterar totalmente ali o final. E aí o senhor falou, tudo bem, quer alterar o final, tudo bem, mas não coloque o meu nome. Foi na revista Pra Cá, não é? Já, o comando era torcedor do Corinthians. Eu sempre achei que a gente não deve torcer, enquanto trabalha, não deve torcer para time nenhum. Você pode torcer em casa, no coração seu, mas não onde você trabalha, porque aí você não vai torcer, você vai distorcer, não é? O comando era corintiano, tudo bom, é um direito. Né? Era o diretor e o chefe de redação, grandes profissionais, grandes pessoas. Então eles pediram que eu escrevesse o perfil do Vicente Matheus. E o Vicente Matheus tinha ganho o campeonato de 77, não é? E aí, isso aí aconteceu já em 1980, por aí. E coisa mais simples que tinha. Eu vim para casa, não precisei nem conversar nada. Escrevi, né, o perfil do Vicente Matheus. E entreguei para eles, numa sexta-feira. Aí eles leram e tal, e disseram, pô, maravilhoso. Só que esse segundo parágrafo aqui, são 3 linhazinhas. Dá para você tirar? Eles nunca mexeram no que eu tirar. Nunca ninguém mexeu no que eu escrevi. Não, não dá, porque o perfil de uma pessoa é igual ao do Julio Iglesias. Ele dizia que ele pedia para não fotografar do lado esquerdo porque ele tinha meio calvo. O calvície faz parte dele, não é? Sim. Não pode evitar. As 3 linhas que ele queria tirar era a vaidade do Vicente Matheus. Não é uma historinha que ele tinha lá em Terra de Ibirá. Nós chegamos lá, foi nas vésperas daquela decisão contra o Palmeiras, em 84, né? 74. O Corinthians vai ser campeão, esse ano vai ser campeão. E aí eles foram. Tinha um jogo em Rio Preto. Já estava na fila, né? O Corinthians. Já estava na fila há 20 anos. 50 em 74. 20 anos. E tinha um jogo em Rio Preto e tal, e o Corinthians foi se concentrar em Caldas de Terra de Ibirá, que era perto do Rio Preto e tal, e eu estava acompanhando. E aí chegamos lá, o ônibus do Corinthians chegou e uma equipe de reportagem da TV de Rio Preto, que era afiliada da Globo, foi lá, e o rapaz, que era meu amigo, inclusive, perguntou, eu queria entrevistar o senhor. Pois não, então. Aí ele viu o logotipo da Globo, então, falou, da Globo? É da Globo. Tá. Aí ele perguntou assim, é daquele jornal do Cid Moreira, Jornal Nacional, né? Sim. Aí falou, não, é para o jornal aqui local. Então não preciso mudar a camisa não, porque tem um furinho aqui e tal, né? Porque se fosse para aquele jornal, eu ia mudar a camisa e tal, pentear melhor o cabelo e tudo. Eu contei esse detalhezinho. A vaidade de uma pessoa, não é? O jornal daqui pode ser um furinho, mas o jornal do Cid Moreira, peraí, né? Aí queria que eu tirasse isso. Não, mas isso aí é que tem um sabor. Ele é tudo isso, é o herói, o cara que é o herói, o título já estava pronto. Sim. Era Matheus, o Libertador. Simão Bolívar, não é? Quem conhece a história das Américas, sabe? Grande libertador das Américas, de vários países, é Simão Bolívar e tal. Então era o verdadeiro Simão Bolívar. Libertou a nação corintiana ganhando aquele título. Então era a ideia deles. E estava bonita a matéria. Mas tira, eu não posso tirar. Eu poderia ter tirado. Eu estava não vou tirar. Tira, eu não vou tirar. Tira, eu não vou tirar. Aí o diretor falou assim, olha, falta 15 minutos para a matéria descer, porque está na cota. Tem que descer para gráfico e tal, senão tem multa. Aí tá bom, eu vou tirar. Mas eu era caprichoso, eu não peguei, nunca fiz isso.
risquei a coisa e entreguei. Eu coloquei o papel na máquina e escrevi tudo outra vez. Eu era tão maluco que eu fazia margem dos dois lados. Né? Depois daquilo você sabe que o cara joga fora, né? Depois que vai para a gráfica. Mas eu coloquei tudo. Aí entreguei. Aí o diretor olhou e falou, você esqueceu de uma coisa. Eu disse o quê? Assinar o nome. Eu falei, não. Isso aí eu só datilografei. Eu não escrevi isso aí. Eu não. Aí ele falou, mas eu já tenho a solução. A redação. Tá bom, pus a redação. A redação. Aquela reportagem, ela foi para um quadro, depois teve um almoço num restaurante ali na Vila Roma, chamada Vila Roma, na Lapa, discurso, tudo. Aquele quadro foi para a parede principal da mansão do Matheus, ao lado de 2 quadros do Portinari, qualquer coisa lá. Nossa. Aquilo ficou um destaque. Imagina se lá meu nome lá, o cara vai lá e fala, Zé Maria deve ter tomado uma grana do Matheus. Porque tinha essas manias, né? Jornalista ganhou, jornalista levou e tudo, tinha essas manias antigamente. E tinha cara que levava, evidentemente. Mas não, comigo não. Então essa foi a história. Ainda bem que não tinha, então. Não, comigo não. Comigo não vai colocar, não. Muito bom, muito bom. E, Zé Maria, o senhor fez muitas viagens, né? Cobriu Copa do Mundo, Olimpíada. O senhor estava ali ainda que tinha o muro de Berlim ali, né? O senhor foi visitar a Alemanha Oriental. Conta pra gente um pouquinho a história, por favor. Em 73, eu acompanhei a excursão da seleção por vários países, não é? Que se preparava para a Copa de 74 da Alemanha, depois da Copa de 70 e tal. E aí teve um jogo na Alemanha. O Brasil ganhou de 1-0 o gol do Dirceu Borboleta. E o jogo foi no sábado. Eu encontrei com o Carlos Aymar, que era um comentarista da TV, da Rádio Globo, passeando lá, falou assim, pô, você estava por ir lá na Alemanha Oriental? Tinha um muro naquela época, não é? O muro caiu em 80, que nós estamos falando de 73. Ele falou, dá para ir? Eu perguntei para ele, dá para ir, claro que dá para ir. Tem certeza? Já tenho, eu já fui ver ali. Então vamos lá, pô. Dá para ir? Aí fomos nós dois lá, né? Cheguei era pegar como você for daqui a São Caetano, não é? Eu tinha 3 estações, de onde você pegava ele já estava do outro lado, que era a mesma cidade e tal. Só que lá já era outro país, naquele momento. Aí cheguei na bilheteria e tal, e falei para a moça, eu quero 4 passagens, 2 para ir e 2 para voltar. E ela falou, a piada é velha. Já foi legal. Aí subimos. Uma estação, 2, chegamos na 3ª. Aí chega lá, o cara, passaporte. Você está em outro país, entregamos o passaporte. Aí deram uma fichinha. Aí, nosso número era 16. Aí, tô vendo, número 1, número 2, tô chamando todo mundo. Chegou e estancou na gente. E, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, sei lá. Tudo parado. Aí eu falei pro irmão assim, eu acho que nós estamos ferrados, porque parou aqui e não chamou a gente. Sim. Aí tinha um rapaz atrás, que ele era do Rio Grande do Sul. Netos, filhos de alemão, estudavam lá em Novo Hamburgo. Aí ele falava português, ele falou assim, vocês são brasileiros? Eu falei, somos. Seu número é 16? Já chamaram aí umas 20 vezes. Nossa. Falei, ainda bem que você está aqui atrás. Não falava alemão, pô. Aí levantamos, fomos lá e tal. Aí saímos com ele e tal. Quando passou da portaria, que já estamos no país, tinha lá um policial, um cara do exército e tal. Aí ele falou em alemão pro brasileiro que falava alemão, ó, cheirinho bom de café e tal. Aí o cara falou, tal, isso aqui. Aí terminamos, ele falou, eu falei, o que ele falou?
Ele me viu com coisa, falou, Sereno Bom do Café, que ele queria que eu desse um pacote para ele. Eu estou trazendo 3 pacotinhos para uma amiga que vem aqui e tal, não vou dar um pacote para ele e tal, não sei o que. E aí rodamos lá, né? Pegamos assim, igual Joãozinho e Maria, lembra daquela história você ia deixando a marca para você poder voltar? Sim. E aí nós pegamos o caderno e tal, e a caneta e fomos riscando. Estamos indo por aqui, estamos indo por aqui, estamos indo por aqui, para a gente voltar pelo mesmo lugar, né? E gastamos lá o dinheiro que você era obrigado a comprar 20 marcos, né? E foi bom, eu devia ter trazido o dinheiro de coisa. Aí compramos chaveirinho, tomamos uns chopes lá, andamos e tal, não sei o que, e voltamos. Aí quando o pessoal viu a gente, vocês sumiram, né? Fomos passear, você é louco, vocês estão tudo mentiroso. Mas tem. Aí descobriram que tinha um ônibus que no domingo fazia lá uma excursão e tal, né? E aí nós fomos outra vez, né? Aí convidaram o João Saldanha. O João Saldanha falou assim, se vocês tivessem me falado que eu queria ir lá, eu já teria falado com o presidente, o ministro, e levava vocês, convidava tudo, os caras deram risada, o cara é mentiroso, não sei o que, né? Aí lotaram o ônibus e tal, né? 2 ônibus. Aí quando nós estávamos entrando lá, que eles estavam revistando o ônibus para ver, quando entrava e quando saía, revistavam tudo. Eu até falei, mas quem que vai querer entrar aqui, né? Tem que revistar na saída. Aí eu olhei assim, estava entrando o João Saldanha com a Tereza. Falei, aí, vocês falaram que o cara não sabe? Ele está andando a pé, está entrando aqui a pé, só fez assim. Fomos lá do outro lado lá e tal. Já era conhecido de todo mundo. Comigo não tinha conversa. Eu vou e volto, né? Sim. E foi nessa viagem que o senhor ficou super bravo com um colega seu que deu uma sumida, ele sumiu, aí não avisou onde estava. Eu fiquei bravo 2 vezes. Você está falando do fotógrafo. Isso. O fotógrafo era do Rio, Zé Caraújo. Era marinheiro de primeira viagem, né? E o diretor da época, ele mandou que nós saíssemos daqui e fôssemos para Moscou. Saía daqui na terça-feira e tinha um jogo quarta-feira à noite em Moscou, da seleção russa contra a Suécia, alguma coisa assim. Porque o Brasil ia jogar lá depois, então para que fizesse uma matéria mostrando como é que estava a seleção russa. Na época era a União Soviética ainda. União Soviética. Que você precisava ter visto de entrada, eu não tinha. Você ter hotel reservado, tudo. E até intérprete. Para você, naquela época, ir lá, você tinha que ter tudo isso. Não é? E ele me colocou no avião não, vai lá e tal, depois... Eu acho que dava... Tá bom. Eu cheguei em Frankfurt, olhei lá, dei o passaporte para o cara e a passagem, e o cara falou assim, você tem visto, não? Eu não vou te colocar no avião. Eu olhei para o lado, sabe quem estava? Stanley Kubrick, ouviu falar? Já. Quase que eu pedi um autógrafo para ele. cheio de make-up e tal, mas não pode. Grande ator. Eu acabei, não dá para ir, né? Eu olhei na tabuleta lá e me manda para Amsterdã. Aí o cara teve que refazer aquilo que se faz naquela época, você refazia à mão a passagem. É tudo por quilometragem. O cara falou, não vai dar tempo e tal. Ele demorou umas 5 horas para mudar, destrinchar aquilo tudo. E quando eram as 5 horas da tarde, já ele falou assim, vai correndo, a marca lá na Ibéria, não vai dar tempo nem você despachar a mala. E aí nós fomos para Amsterdã. Em vez de ir para Moscou, nós fomos para Amsterdã. E não avisei nada aqui, não tinha como avisar. Porque em Amsterdã, sabe quem estava lá? Não. O Cruyff. Ajax. Estava Ajax, que na semana seguinte ia disputar a Taça dos Campeões, que hoje é toda badalada. Naquela época não era tão badalada. E o jogo era Juventus. Em Belgrado, contra Juventus. E aí foi para lá, para mostrar
quem ia ser a sensação da Copa do ano seguinte, que era a seleção da Holanda, a Laranja Mecânica. Quem era o Pelé Branco? Eu fiz entrevista com essas pessoas. O Cruyff cobrava $1.500 para uma entrevista. Eu tinha levado $3.000 para mandar um mês. Mas eu não paguei nada. Fui lá com o diretor, você tem uma história bonita da camisa e tal. Mas você perguntou, foi do fotógrafo. E aí, em Berlim, nós não tínhamos onde ficar. Tinha muita gente que, o jogo da Alemanha, os hotéis estavam lotados e nós não tínhamos hotel reservado. E aí fomos numa delegacia de polícia, que era especializada nisso, para turista, e arranjaram para a gente dormir na pensão da Dona Olímpia, que era uma casa de família, ela, o marido e 3 filhos. No final de semana, eles se juntavam no quarto e alugavam 2 quartos do apartamento, perto ali da igreja, da matriz. E nós fomos para lá, né? E ela disse o seguinte: olha, de hoje a amanhã vocês dormem. De amanhã para depois é complicado. Então, por quê? Porque já está alugado. Aí eu falei, mas como é que eu faço? Ela me disse assim, é o seguinte, eles alugam, vêm do interior, e eles vão para os bares. E às vezes eles se animam, eles ficam bebendo a noite inteira, né? Porque depois da guerra, moço, tudo aqui é alegria, tudo o cara quer viver, ele não quer mais pensar em guerra, ele quer nada, ele quer sextor, naquela época já havia sextor lá, né? E pode ser que eles não apareçam, aí você dorme, né? Eu falei, se eles aparecerem, você vai para lá para o bar e fica bebendo, ela falou. Mas não, né? E o fotógrafo saiu, ele gostava, ele tinha lá os endereços, tinha uns amigos que ele conhecia de algum lugar, ele saiu. Mas ele tinha que voltar, né? 10 horas nada, 11 horas nada, meia-noite nada, 1 hora da madrugada nada. Eu falei com ela, doutora, era uma alemã morena, cabelos pretos, linda, né? Olímpia. Falei assim, ela começou a ligar, né? Falei, a senhora me ajuda. Aí ela começou a ligar para hospital, polícia, prenderam, mataram. Não, só vai ficando tranquilo, tá? Quando eram as 5 horas da madrugada, ele apareceu lá. Pô, te procurei, encontrei com não sei quem, teve uma festa num apartamento, ali perto do muro. Falei, ô show, filha do... É isso aí. Sim. Mas ele já tinha aprontado antes. Né? Que em Amsterdã ele comprou quadros. Nós íamos andar um mês, ele comprou aqueles quadros, ficava carregando aquelas reproduções do Van Gogh. Aí você tem que ajudar, não é? Eu não, eu levava a minha bolsa pendurada e pronto. Ele tá, mala. Aí quando chegamos na Argélia, ele cismou de passar uma telefoto. Mas ele não tinha um aparelho de telefoto. Ele fez a fotografia, a gente funcionava assim. Eu ia no aeroporto e despachava pelo avião e tal, o filme. Né? Aí ele, não, vou revelar, vou mandar minha foto. Zé, eu pedi que viesse um funcionário da France Press, ele veio de Paris, está aqui na Argélia, só para mandar a sua fotinha. Não, eu que quero mandar. Mas a foto é sua. Ele vai revelar e vai mandar. Não, eu quero mandar. Você não tem aparelho? Não, eu vou. O Sebastião Marinho do Globo vai me emprestar. Tá bom. Na Argélia, a telefonia era uma desgraça. Aí o cara mandava e o cara daqui não chegou nada. Mandava, não chegou nada. Bom, lá pela tanto, o Marinho deixou que ele mandasse a fotinha dele. Aí, bora, uma fotinha. Aí, no dia seguinte, ele falou, estou indo para o aeroporto com os meus amigos do Rio. Pode ir, pode. Eu vou dormir mais um pouco. Nós estávamos de garupa lá no hotel, porque nós não tínhamos onde ficar e tal. Nós estávamos clandestino. E eu fui o último a sair. Né? Quando eu saí, tinha 2 policiais na porta. Está preso. Nossa. Eu estou preso? Eu estou preso. E aí? Tem aqui uma dívida de $500.
Nós levamos $3.000 para mandar 30 dias. $500 era uma fortuna. Eu falei, mas o que eu fiz para... O telefone. Mas não passei nada de telefone. Telefone. Nossa. Ou paga ou está preso. Eu não vou pagar nada. Quem passou está lá no aeroporto. Vamos lá, vamos lá. Quem foi? Só esse aqui que passou. O Sebastião falou, não. O Sebastião Marinho falou, não. O meu foi tudo a cobrar lá no Brasil. Foi o Zeca. Uma fotinha. Nossa. Falei com você. Então pode levar ele. Pô, só vai deixar me levar? Não vou deixar ele levar nada, rapaz. Pode ficar tranquilo. Pega o seu dólar e paga. Sim. Ué, você vai fazer o quê? Não tinha o que fazer. Aí, tá bom, tá aqui. Travel check. Nós não aceitamos travel check. Tá bom, então vamos ao banco ali. Não, o banco não tem agora esse dinheiro todo para trocar. Tiveram que mandar o Visa dar coisa. Sei que nós saímos correndo, liquidou aquilo tudo. Quando nós liquidamos, o avião já estava taxiando quase. Não é? Aí saímos correndo com a mala, entrei com a mala, era um aviãozinho pequeno que ia para Tunísia. Né? Aí entrei com a mala, falei, entra aqui, senta aqui. Eu vou vir lá na frente, não vai sentar lá, senta aqui. Aí chegou uma mala aqui do lado. Aí daí a pouco veio o Mauro Pinheiro, conheceu o Mauro Pinheiro, um grande comentarista aqui. E não sei se era o do Alcir Camelo, mais dois do Rio, 3. Aí eles entraram com aquela tranquilidade de quem despachou a mala e tudo. Foram até lá na frente e voltaram. Aí foram outra vez, não tinha lugar. Os 3. Pô, mas é nosso lugar. O trio de arbitragem veio da Tunísia e não tinha lugar. Então deu overbook e eles vão, vocês ficam. E eles ficaram lá. A partir dali, você pegava aquele avião com 800 lugares, era uma correria. É a história do rapazinho lá que se perdeu lá em Berlim. Muito bom. Para quem não sabe, né, antigamente... É que você pergunta uma, eu acabo contando 3. São muitas histórias, né? Antigamente não é tão fácil, hoje em dia você tira uma foto e você posta na hora. Então era telex, né? Era telefoto, né? Era muito difícil você mandar uma foto, mandar uma matéria de longe. Quem era de jornal era obrigado a mandar, e a gente chegava tudo riscado. Nós não, a gente ia ao aeroporto. Você fazia as fotografias no aeroporto e ficava pedindo o cara, pelo amor de Deus, para trazer o filme. Né? E o cara olhava, desconfiando que você estava com... Naquela discussão, quando nós chegamos em Londres, tinha uma notícia que eu li no jornal. Tinham preso 3 moças, 3 jornalistas brasileiras, naquela semana, com droga lá. Então, você para mandar aquele filme, ninguém queria mandar, ninguém queria aceitar. Era complicado, mas era gostoso. Sim. E o senhor falou que entrevistou o Cruyff. E como é que foi, né, assistir esses holandeses que surpreenderam o mundo ali na Copa de 74? O senhor assistiu, né, a final hoje em dia, Champions League, na época era Copa dos Campeões, Juventus e Itália, Juventus e Ajax. Tinha 72 mil pessoas, né, 40 mil italianos, 15 mil holandeses. E estou fazendo várias perguntas em uma aqui, mas o senhor acha que o Zagallo subestimou ali os holandeses na Copa de 74? É porque não tinha televisão como tem hoje, que passa todo dia, todo jogo. Chegava uma notícia ou outra, os campeonatos não eram transmitidos para cá. Né? Então era só mesmo quem era estudioso, que pegava as revistas e tal. Eu não era assim, um estudioso e tal. Mas como ele me mandou ir para um lugar que eu sabia que eu não ia chegar, que era a Rússia, e se tivesse chegado, eu ia chegar lá depois do jogo. Não é? Eu me preparei para o plano B. Né? O Michel Laurence, conversamos junto. O Zé, tem um cara assim, assim, assim. Eu fui para lá. Né? Então, eu fui para lá sabendo que tinha esse cara. Né? E o grande técnico, todo mundo falava o Rinus Michel, que foi um grande técnico, mas o grande técnico do Ajax naquela época era o Esteban, era um romeno, né? Que eu me lembro, não lembro o nome dele. Mas ele era aquele grande técnico, né? Então fui entrevistá-lo, o que vai acontecer naquela... E
por estranho que pareça, só 2 mais pessoas estavam lá nesse momento por esse motivo, que era o Oswaldo Brandão, todo mundo achava que era um técnico ultrapassado, e ele estava lá sabendo, né? Nos encontramos lá em Belgrado, na final, e o Odemar Toguinhó, que era um repórter do Jornal do Brasil. Nós 3 só é que sabíamos daquelas coisas. Né? Você se antecipa. O Brandão era tipo um espião do Brasil, não era? Nada. Ele era um estudioso. Não tinha nada, estudioso. ele era nada do Brasil, ele era estudioso mesmo. Não tinha coisa. Inclusive foi um grande amigo meu. Que legal. E aí o senhor contou da camiseta, né? O senhor fala que levava um monte de camiseta do Brasil porque para trocar, porque os caras eram loucos. Não trocar não. Eu falei que eu te dei uma coisa ali, você tem que ser estudioso para ser bom profissional. Tem que ler, aprender, tudo. Tem que ser humilde, perguntar, se informar, pedir por favor. E ser humilde também para ajudar as pessoas. Tem pessoa que tem medo de ajudar, não vou ajudar, depois vai tomar meu lugar. Você tem que ser paciente, né? Esperar chegar, deixar o cara falar, ouvir, se enrolar. E tem que ser persistente, não desistir, não é? E tem que ser ético. Você tem que saber essas 5 coisas fantásticas. Então, para uma viagem daquela, eu tinha que me preparar. Eu sabia onde é que eu ia. Eu não podia ir lá para o coisa, eu sei que vou para Amsterdã. Mas não falei aqui. E como é que eu faço, às vezes, para abrir uma porta? Eu falei com o meu amigo, que era dono da malharia, né? O Plínio e o Zé Carlos. Eles eram os donos da malharia Santa Isabel, que fabricava os uniformes da seleção brasileira naquela época. Não era Nike, não, nada. Era uma malharia do Belém. Falei, eu vou viajar, me arranja uma camisa aí. Ele me deu da 10 a 11, aliás, da 2 a 11, só não me deu camisa de goleiro. Me deu um uniforme completo. Amigo, eu coloquei aquilo tudo na mala. Vai servir para alguma coisa. Não era para trocar. Eu nunca vesti uma camisa de um time de futebol e nunca. Algumas que eu ganhei, eu dei tudo. Dei para um asilo aqui de Cotia. Ganhava e dava para o asilo, tinha um amigo lá. Então, quando eu mudei a rota, eu fui para Amsterdã, eu peguei o avião da Ibéria. E quando nós descemos, o fotógrafo finalmente abriu a boca, ele era do Rio e tal, não sei o quê. Ele foi me olhando. Nós não estamos indo para o Moscou, ele está me levando para algum outro lugar. Quando nós descemos em Amsterdã, ele falou assim, por que nós viemos fazer aqui? Eu falei, nós viemos aqui que tem uns caras aí que sabem jogar bola. Ele falou assim, você fala holandês? E aquilo me deu o estalo, não é? Falei, pô, holandês, não falo nem inglês bem. Né? Mas aquela pergunta dele me atirou. Eu falei, fica tranquilo que você está com Deus. E pode ir lá fora, dar uma olhadinha lá, que eu vou resolver isso aí. Eu dei uma olhada, todo lugar que a gente ia, eu olhava um escritório da Varig. Varig tem brasileiro. Tem brasileiro, tem alguém falando português, vai te me ajudar. Era o nosso consulado, era a nossa embaixada. Mas não tinha. Aí então eu falei, pô, estou meio perdido. Eu olhei, não tem Varig? Tem Varig, não tem Varig. Aí eu olhei, TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Aí eu falei, aqui. Toquei uma campainha, não tem ninguém, toquei uma campainha. Aí veio uma pessoa. Eu falei, eu não vou falar se o Joaquim está aqui, nem o Manuel, que ele pode achar que é uma piada, sacanagem. Eu falei, o Fernando está? E tinha um Fernando. Ele falou, o Fernando está a lanchar ali fora. Mas ele já vem. Eram só 2 portugueses, era tudo holandês. Um me atendeu e o outro estava vindo. Aí veio o Fernando. Eu falei, Fernando, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou jornalista brasileiro e você não vai falar não, pelo amor de Deus. Nem para sua mãe você fala não hoje, nada, tudo. Pelo amor,
por tudo, fala sim para mim. Ele falou, não, o que passa? Eu falei, eu preciso de você amanhã para me ajudar a trabalhar aqui, ser meu intérprete, eu pago. Ele falou, amanhã é minha folga. Eu falei, ai, que bom, eu já vendi. Eu falei, não, você vai desvender. Não, não vou desvender. Mas fica tranquilo, já está resolvido. Eu falei, o que está resolvido, Fernando? Pelo amor de Deus. Ele falou, não, a Ana Maria vai te ajudar. Quem é a Ana Maria? A Ana Maria é uma holandesa aqui, eu não falo holandês. Mas ela fala português, ela trabalhou em São Paulo, adora o Brasil, trabalhou na Siemens em São Paulo, não, na Philips em São Paulo. Puxa, ela morre de alegria e tudo quando vê um brasileiro. Sim. Você está falando de sacanagem? Não, estou falando sério. Você pode ir para o hotel que às 8 horas ela vai te ligar. Eu falei, por falar nisso, me dá um hotel. Ele falou, vai lá no Hotel Smith. Me deu um cartãozinho. É bom, bonito e barato. É isso que eu estou precisando. Aí fui para lá e tal. E falei, 8 horas. Eu falei, nem vou, pus a mala no quarto e já fui, fiquei na portaria ali. Era só um escritóriozinho, tinha um cara que atendia tudo. Um hotel pequeno. Eu cheguei e falei, você fala holandês? Ele falou, claro. Fala inglês? Um pouquinho. Eu falo um pouquinho também. Então, olha, às 8 horas vai tocar o telefone aqui. Você não precisa nem ligar lá para cima. É comigo e tal. Para não ter risco do cara não achou. Então é aqui mesmo. Aí, enquanto eu esperava, meia hora, 1 hora ali, eu falei, você gosta de futebol? Ele falou, gosto de futebol. Adoro futebol. Aí eu falei, você tem um cara aqui que joga muita bola? Eu falei, Cruyff. Falei, é o Pelé branco? Ele falou, mas não é o Pelé. Falei, você conhece o Pelé? O Pelé é Pelé, ele falou. Falei, você acha que o Pelé é Pelé? Falei, o Pelé é melhor de todos e tal. Então você gosta mesmo de futebol? Eu gosto. E meu primo, ele é o despachante do Ajax. Ele é que faz os passaportes, as passagens. Então você está brincando. Você quer conhecer ele? Eu falei, eu quero conhecer, pelo amor de Deus. Eu vou chamar ele aqui e tal. Aí eu falei, pô, esse cara vai me ajudar, né? Aí eu falei, e ele conhece as pessoas? Conhece. Se ele vier aqui, nós vamos jantar lá no restaurante do diretor tesoureiro, que é lá na discoteca onde os jogadores vão estar. Eu falei, seu primo vem, velho. Falei, olha, rapaz, o Pelé é meu amigo. E ele falou que era para trazer, para dar para você, a camisa dele. A camisa da seleção dele, camisa 10. Caralho. Esse negão aí tá querendo me enrolar. Você não acredita? Ele, então você vai esperar já. A hora que... Você já falou com seu primo? Ele vem? Vem. Então eu vou pegar a camisa que o Pelé mandou para você. Aí eu fui lá na mala, peguei a camisa 10, peguei uma caneta, Edson Pelé. Mas não era assinatura, aquilo era um carimbo, não estava falsificando nada. Não era o nome do Pelé, era Pelé. Todo mundo fazia aquilo. Aí eu desci e falei, olha, evidentemente que ele não mandou para você. Essa aqui é uma camisa do Pelé, da seleção. E ele falou assim, você dá a camisa ao cara que você achar bacana, que merece essa minha camisa. Aí eu estou dando para você. Imagina o cara que hoje ele tem uma camisa valiosíssima lá. Aí, pô, guardou aquilo tudo, o primo dele chegou e me apresentou e tal. Você quer ir lá na discoteca? É agora. Vou nem almoçar, nem jantar nada. Aí tinha um carrinho. Ele falou, não, primeiro vamos passar na casa dele. Aí foi lá, o cara tinha uma mulher e um filho pequeno. Olha, aqui é o jornalista, ele pediu, pelo amor de Deus, para ajudar e tal, você me dá uma liberada, a mulher dele liberou. Aí ele falou, a noite é nossa, né? Aí fomos para lá jantar, me deu prêmio, me deu ingresso para o jogo de Belgrado. Você não vai? Eu falei, não sei se eu vou. Você tem que ir. Aí abriu as portas todas. Eu falei, eu queria entrevistar o Cruyff, mas eu vi aqui que ele vai dar uma entrevista essa semana para a revista Time, americana, e que cobra $1.500. Ele falou, para te fotografar e tudo, $1.500. Era um dinheirão
pensa que é $1.500 aqui, é muito dinheiro. Ele cobrava. Aí ele falou, mas o senhor não, o senhor, você e tal, o tesoureiro, o presidente do Ajax, amanhã você vai lá que ele vai entrevistar você. Como assim? Vai te dar entrevista. Não, é ordem. E eu fui no dia seguinte lá com a Ana Maria, ele entrevistou, colocou a camisa oficial, falamos e tal, não sei o quê. Já jantei também um montão de Heineken lá e tal, tudo de graça. Que bacana. Mas tudo por causa da camisa do Pelé. Por causa da camisa, sensacional. E eu fui depois, depois fui dar a camisa 11 para o secretário, o primeiro secretário da Embaixada do Brasil em Belgrado, que resolveu o problema meu do hotel lá, que eu conto também no livro. Sim. Não tinha hotel para ficar e me arranjaram uma casa de família, é o único jeito que tinha. Mas era uma casa de família em que era um casal de velhos e um filho excepcional. Então, depois do jogo, eles não podiam abrir a porta para mim e nem iam me dar a chave. Como é que eu faço? E o motorista da embaixada, que era um pilantra, falava português, ele falou, não, já está tudo resolvido. Vai deixar a janela do quarto encostada, você chega, empurra e você pula de fora para dentro. E amanhã, às 5 horas, quando você sair, você pula de dentro para fora, aí puxa assim. Aí se a polícia me pegar, é melhor eu pegar. E deu tudo certo. Muito bom. Era isso que se vivia naquela época. Sensacional. O barulho que vocês estão escutando é que está caindo um pé d'água. Agora você vê, você tem que estudar a situação. Eu levei a camisa, eu tive paciência, eu conversei com o cara. Quando eu vi que não tinha hotel, eu perguntei para o cara do hotel, posso dormir aqui no sofá? Que não vai. Aí chegou lá um enxadrista, falei, me ajuda, que ele falava espanhol. Ele falou, a melhor coisa que você pode fazer, sabe o que é? Não sei, vai na sua embaixada. Eu fui na minha embaixada, eu aprendi, então, que quando você tiver a perigo, você vai procurar a sua embaixada, o consulado do seu país. Antes eu procurava a Varig. E aí, quando não deu a Varig, você tem que ter humildade, né? Saber, paciência. Saber. Eu tenho muito exemplo de humildade e de perseverança no livro. Exatamente. E o senhor falou do Pelé, né? E o Pelé, como o senhor acabou de contar, abriu portas, né? Com a história dele e tal. E o senhor é um dos repórteres, jornalistas que mais entrevistou o Pelé, né? Como foi sua relação? Não sei se eu fui o que mais, mas eu uma vez fiz um pequeno levantamento, eu conversei com ele 43 vezes. Só? Né? Mas foi mais, né? Eu cheguei em 43. Mas ele sempre tinha coisas diferentes para falar. Ele não era repetitivo. Porque o Pelé, ele produzia as coisas, não é? Ele era uma coisa fantástica. E qual foi a entrevista que o senhor mais gostou com ele, assim? É difícil? Lógico que o senhor deve lembrar da primeira e qual foi a... A que eu fiz para Playboy, foi interessante. Né? Eu não escrevi só para cá. A Playboy, quando foi comemorar 15 anos de vida, o Mário de Andrade, que era o diretor da Playboy, na época, ele era um rei na capa. Ou era o rei Roberto Carlos, ou era o rei Pelé. 15 anos da Playboy. E aí o Playboy, o Pelé estava nos Estados Unidos, no Cosmos. Então eles pediram a uma repórter, que era da Abril lá, Beatriz Horta, que marcasse e tal, entrevistasse o Pelé. Mas ela não tinha conhecimento, lastro, ela era uma grande repórter de coisas, não é? A do Pelé, assim, é inibição, né? Ele inibido e tal. Ela não conseguiu tirar o que precisava tirar. Né? Aí veio, falou, isso não vai dar. Aí me pediram, eu trabalhava na Placar. Me chamaram, pô, você entrevista Pelé pra gente? Eu não sei entrevistar Pelé pra Playboy. Não, você sabe. Então, você é a única pessoa que vai
conseguiu entrevistar o Pelé pra gente, vai lá e tal, não sei o quê, então, tá bom. Aí eu liguei para o Pelé. Falei no escritório, né, com Xisto naquela época. Eu queria falar com o Negão, eu vou falar com ele. Aí ele falou, você pode vir aqui amanhã. Não posso ir amanhã. Uma entrevista de 4 horas com prorrogação. Gravada. Aí ele falou para você vir esperar ele no aeroporto sábado, que ele está indo para Ribeirão Preto fazer lá uma publicidade. Vocês vão no avião e já voltam conversando. Não é conversa de avião. Ele fala com ele que eu preciso entrevistá-lo. Assim, senta, fecha a sala, não tem mais ninguém. Nós dois, 4 horas com gravador, porque era para Playboy e tal. Tá bom. Falou para você vir segunda-feira, às 2 horas da tarde no escritório. Tá bom, peguei o gravador, fui lá. Fechamos nós dois e tal. Aí gravamos tudo, né? Aí eu fui muito delicado, porque eu sempre fui delicado. E na hora que tocou o telefone, eu desliguei o gravador. E aí a conversa dele era assim, eu vi você outro dia, lá numa praia, cheio de marquinha de maiô, onde é que já se viu isso? Tem que tirar essas marcas. Eu tirar a marca de maiô e ficar pelada, né? Eu vendo aquilo e tal. Hoje eu estou aqui e tal, porque eu estou conversando com um amigo, na entrevista e tal, mas o pessoal está lá em casa. O Open House continua, começou sábado e está tocando hoje e tal. Ele estava solteiro na época. Então, olha, daqui a não sei quantos dias eu vou fazer um de camarão. Vai lá e tal, não sei o quê. Aí desligou. Falei, Pelé, você viu que eu desliguei aqui. Não precisava ter desligado. Bom. Aquilo já não foi para a matéria. Aí eu falei assim, agora, essa aí é uma namoradinha? É uma fanzoca. Eu falei assim, você está solteiro, quantas telefonemazinhas desse pode acontecer e tal, de fanzoca? Umas 35. Ele era um rapador, ele passava a mesma foice, não tinha conversa. Sim, verdade. Essa foi muito legal com ele. E no dia que ele decidiu voltar a jogar futebol, foi jogar no Cosmos, não é? Ele teve problema financeiro, né, por causa da sanitária, não foi da sanitária, todo mundo pensa que era sanitária. Foi da Fiolax com o Zico. Deviam muitos impostos e tal, não sei o quê, ele era sócio, minoritário, mas o nome dele é que era o Bran, né? E ele chegou numa encruzilhada. Eu vendo apartamentos, vendo coisas para poder pagar essa dívida, e meu pai disse que imóvel não se vende, se compra, né? Foi o que ele falou para mim. Então o Mazei convenceu de voltar a jogar futebol. O único jeito é você voltar a jogar futebol, né? E aí ele acertou com o Cosmos. E aí o diretor da época chegou, me chamou na terça-feira e falou, eu quero que você vá a Santos e faça uma entrevista exclusiva com o Pelé sobre a ida dele. Se ele vai ou se não vai. Eu desci, tinha umas 80 pessoas numa sala desse tamanho aqui, fumando, bebendo cafezinho. 8 horas da manhã, saí de lá 8 da noite, nem ninguém sabia a cara do Pelé. Vai ou não vai? Eu não sei, estava conversando. Aí eu vim para casa na terça-feira, na quarta eu voltei a mesma coisa, na quinta eu voltei a mesma coisa. Aí cheguei em casa, eu morava numa outra casa. Minha mulher falou, você arranjou uma namorada em Santos? É por quê? Você foi terça, quarta, quinta, e vai dizer que vai amanhã também. Eu vou ter que ir amanhã, porque eu não consegui falar com o cara. Mas você arranjou uma namorada lá. Eu falei, mulher, não fala essas coisas, eu estou tão nervoso, né? É o último dia amanhã, e não vai acontecer nada, e eu vou chegar. Você falar isso, eu não vou dizer que você é burra porque você casou comigo, mas senão eu ia dizer que você era muito burra. Ela falou assim, aqui,
ele vai ou não vai? Eu falei, ele vai. Ele tá lá tratando dos negócios. Então ele está treinando. Eu falei, pronto, mas só faltava essa. Ele falou, ele vai enrolar ou vai jogar sério? Vai jogar sério, então ele está treinando. Eu falei, mulher, eu chego lá às 8 horas, ele está no escritório. Eu saio de lá às 8, ele ainda está no escritório. Que hora que ele vai ligar, treinar? Ela falou, ou antes ou depois. É bom. Eu peguei e liguei para a revista e falei, manda o carro sair às 5 horas, por favor, e passar na minha casa e passar na casa do fotógrafo, nós vamos chegar em Santos às 6 horas. Descemos aqui, aí chegamos na casa dele umas 6h15, aí deu sinal de luz, o porteiro lá falou, já saiu faz tempo. Aí saí correndo, fui no Brasil, depois fui na Light, onde hoje é o CT, não estava. Foi o único lugar que posso ir agora é na Vila. Eu achei que ele ia treinar na Vila. Eu cheguei e estava treinando. Ele já tinha acabado de treinar. Aí fui lá, bati na porta, rei, posso entrar, me dá 3 minutos? Não dou não, tem nada de 3 minutos. Falei, o que é isso, rei? Acordei de madrugada, estou vindo a semana inteira aqui. Ele falou, 3 minutos não dá para nada, entra aqui, senta e vamos conversar, tudo que tiver que conversar. Que legal. Era assim que ele era. Muito bom. Aí fez as perguntas que tinha, tudo. Ele falou, agora eu vou para o escritório, você quer uma carona? Ainda peguei uma carona até o escritório. O rei. Mas ele falou assim, eu vou entrar pelos fundos. Eu falei, todo dia era isso? Por isso que a gente chega aqui, a gente entra pela frente. Deu um H ali, voltei, cheguei para o diretor, falei, está aqui a sua matéria, pronto. Sensacional. Ele era esse cara, então imagine hoje você falar isso com essas perebas que tem aí, pé de rato aí. E falando de outra lenda também, a sua primeira matéria como repórter foi com o tal de Garrincha, quando o Garrincha foi no Corinthians, foi contratado pelo Corinthians, né? Rapaz, o Jornal da Tarde começou no dia 4 de janeiro de 1966, o Garrincha, no dia 10 ou 12, foi contratado pelo Corinthians. E eu estava na redação, eu era foca, né? Foca, mas não era burro, não é? De jornalismo eu não sabia nada, mas eu sabia da vida. E o Tom Gomes Pinto, que era o chefe do esporte, falou, você está fazendo o que aí? Ele tinha essa mania. Não é nada. Então vai fazer nada lá no aeroporto, ajudar o Vital Batalha, que ele foi esperar o Garrincha. Aí eu saí correndo e fui aqui para Congonhas. Cheguei lá e encontrei o Vital. E o Vital tinha saído com uma ordem de comprar uma bola e uma camisa do Corinthians para investir no Garrincha quando ele chegasse e dar uma bola para fazer fotografia para o Jornal da Tarde, naquele dia mesmo colocar. Aquilo era uma coisa maravilhosa. Não é? Aí eu, então, e aí? Comprei a bola, mas a camisa não comprei porque a loja estava fechada, 8 horas da manhã. Então. Eu falei, eu sei onde mora o Garrincha. O Rivelino, e vou buscar uma camisa na casa do Rivelino. Peguei um táxi, fui ali na Joaquim Guarani, e enrolei a mãe dele lá, falei, o doutor Brandão mandou pegar a camisa do Garrincha, me mandou deixar esse documento aqui, meu, com a senhora, para saber que eu posso voltar, para ela não ficar perguntando muito, dei minha carteira para ela, e ela me arranjou uma camisa, eu voltei correndo, e cheguei lá, o avião estava chegando, nós enfiamos a camisa nele, né? Aí ele fez aquela graça e tal, não sei o quê, e aí eu passei a ser o cara escalado a acompanhar o Garrincha no Corinthians. Então, primeiro mês, segundo mês, ele chegou todo estourado, não dava jogar mais nada. E aí, quando chegou um dia, o Jornal da Tarde, o Estadão deu uma seguinte manchete. Garrincha vai esperar mais 30 dias para jogar. Aquilo já era 2 meses e tal. E era a véspera do jogo do Corinthians, uma terça-feira. Ia jogar na quarta. E não tinha atividade, porque o jogador na terça desconcentrava para jogar na quarta. Mas eu era humilde. Eu era trabalhador, como eu estou falando para você. Sim. Eu fui lá para o Parque São Jorge. Sim. Estourou lá? Sim. Não. Eu fui lá para o Parque São Jorge, sozinho. Não tem nada lá, mas eu fui lá. Aí cheguei lá, estava o Brandão treinando com o Garrincha.
um cara marcando o Garrincha e o Brandão. Faz isso, faz aquilo e tal. Só os dois ali com a bola e o grandão. Eu que olhei aquilo, então, 20 minutos, né? Aí terminou. Aí, o Garrincha entrou, o rapazinho entrou, não sei quem era. Aí o senhor Oswaldo, o Brandão passou e falou, senhor Oswaldo, alguma novidade? Você é cego? Ele estava bravo com o Jornal da Tarde. Você é cego? Eu falei, não sou cego. Você não viu? Eu vi, senhor Oswaldo, mas eu sou obrigado, minha profissão, tudo, a perguntar para o senhor. Eu não posso falar uma coisa que o senhor não coisa. É isso aí que você viu. Quer dizer, humildade. Né? Eu poderia sair dali e aí ser furado. Né? Ele falou, é isso aí, vai jogar? Vai jogar. E eu fui correndo para o jornal. Eu cheguei no jornal, o Tão falou, alguma novidade? Ele sempre perguntava. Falei, o Garrincha vai jogar amanhã. Aí foi aquela gritaria. Garrincha, para tudo e tal. Antigamente se falava aí, manchete com o Garrincha no Corinthians, o Jornal da Tarde era o que ele mais queria. Né? Manchete do dia. Garrincha, amanhã tem Mané. E no dia seguinte, hoje é dia de Mané. Foi uma festa. Humildade. Perguntar. Né? Assim que se fazia. Exatamente. E além do futebol, né, o senhor cobriu muita Fórmula 1, tem uma relação legal também com o maior boxeador brasileiro, um dos maiores da história, né, o Éder Joffre. Conta pra gente uma história legal com o Galinho de Ouro. O Éder Joffre, a academia do pai dele era ali na rua Santa Ifigênia. Tinha 29 degraus. Da frente lá em cima. Até isso eu contei para colocar numa matéria. Eu tenho que enriquecer a matéria. Sim. Eu ia lá, estando não tendo alguma coisa para fazer, eu ia lá ver treinamentos e tal. Então me tornei conhecido dele. Eu ia ver todas as lutas. Não é? Naquela época eu gostava de boxe, depois passei a não gostar. E ele foi disputar o título pela terceira vez contra um cubano naturalizado espanhol chamado José Legrá, em Brasília. E ele tinha assinado um contrato com o Khaled Khoury e tinha um empresário chamado... Ai, meu Deus. Abraham Cassis Nelson, que estavam também disputando quem era o dono do... E tinha o Marcos Lázaro, que era um empresário de artistas, o Roberto Carlos, essas coisas todas, e promoveu uma luta em Brasília. O presidente era o Médici, financiado pelo governo e tal, no ginásio. E eu escrevi uma reportagem dizendo que, na Placar, dizendo que ele era empresário de uma luta só, ele não era homem do boxe, ele era um homem de ganhar dinheiro. Não é? Ele não gostou. Tá? E a luta era no domingo. Aí, durante a semana, vamos fazer a revista e tal, eu vi que o diretor não colocou nada. Ele colocou uma pagineta para o dia da luta. Eu falei, eu acho que o título mundial, Éder Joffre, é campeão mundial, merece mais. Não, mas domingo não tem página, a revista já está praticamente fechada, é assim que é. Então. Mas pensa bem, não fica bem uma revista de esporte, dá uma paginetinha, uma fotografia, até a Veja vai dar e tal. Aí ele me desafiou, né? Ele falou me desafiando, achando que eu não tinha solução. Ele falou, tá bom. Quantas páginas você quer? Eu falei, 4 páginas. Tá bom. Pode escrever as 4 páginas. Até sexta-feira, às 5 horas. A luta era no domingo. Vou escrever antes da luta. Aí tá bom.
E vim para casa, liguei para o Éder, fui lá conferir algumas coisas e escrevi. Eu escrevi dizendo assim, o resultado dessa luta pouco importa no futuro, no meu futuro. Qualquer que fosse o resultado, né, dali que você ia para ler, estava encaixado no que ele ia contar. O meu futuro é raciocinar, é ver tudo que passou na minha vida. Meu pai preso por ser comunista, aí contava a história. Meu tio tem que jogar sabonete pela janela para ele tomar um banho. Para que quando meu filho Marcel nasceu, eu era campeão do mundo. E a Promatre, a rua ficou fechada de tanta gente. Tinha gente pendurada, televisão, rádio, pendurada em tudo quanto é lugar para me entrevistar, para ver meu filho Marcel nascer, filho do campeão. Eu era o bom. Quando a minha filha, esqueci o nome dela agora, nasceu, eu não era mais campeão. Apareceram 4 pessoas na maternidade, na mesma sala, na mesma maternidade e tudo. O primeiro que entrou, eu falei que posso te pedir um favor depois? Eu queria que você fosse padrinho da Andréia. Cara, eu? Porque quando meu filho nasceu, tinha 5.000 pessoas aqui. Me convidavam para as festas mais importantes dos ricos aqui em São Paulo. Eu era o boneco, não é? Eu era uma atração. Hoje que minha filha nasceu, você e mais 2 primos que vieram aqui, ninguém mais. Isso é que é a vida. Então, o resultado dessa luta, o que eu vou fazer é raciocinar em cima disso. Aí eu fui contando. Entreguei para o cara queria chorar. Né? E tá aí, rapaz. E quando você se prepara, você vai fazer uma coisa, mesmo antes de acontecer, você preenche aquilo. Entendeu? É assim que eu conheci o Éder Joffre. Depois eu combinei com ele desenhava muito bem. Olha. Ele aprendeu a desenhar com o Aldemir Martins, que foi um grande pintor brasileiro, mundial. Ele aprendeu a desenhar. Quando ele foi para o liceu, ele não quis lutar mais, ele foi estudar no Liceu de Artes e Ofício. E onde ele estudava pegou fogo. E aí o Ademir levou, ensinou a ele e tal, não sei o quê. Então eu combinei com ele. Ele dava um depoimento que eu escrevia sobre boxe. O que é um cruzado, o que é um jab. 10 depoimentos sobre boxe. E ele desenhava os movimentos. E ele me deu um par de luvas que ele treinou para aquela luta. Mas choveu aqui, molhou, e minha mulher deu para a empregada. Eu tenho uma paixão por aquilo, mas eu não posso pedir ela de volta. Então é assim que eu conheci o Éder Joffre. Ele era meu irmão, meu amigo. E ele entregou a luva para o senhor, né? Ele me deu a luva, o par de luva do treinamento. Do treinamento. O da luva da luta. Quando terminou a luta, eu fui ao vestiário, eu fui abraçá-lo, ele falou, pelo amor de Deus, nem encosta, hoje nem a Cidinha me encosta em mim, nem para a Cidinha tem, estou todo moído. Já apanhou também, não é? Cidinha era a mulher dele. E aí o pessoal lá, assim, tem que pegar a luta e levar para o General Médici. Ele falou, não, essa luva eu não vou dar para o General Médici, essa luta eu vou colocar no túmulo da minha mãe. Não, tem que ir, não tem que ir, até que ele demorou a beça. Aí, com muito custo, ele deu uma mão da luva para dar para o presidente da República. Eu falei, não, prometi para minha mãe. E aquilo ele levou a luva, transformaram em metal, não é, e tal, não sei o quê, roubaram aquelas coisas todas.
E eu assisti aquilo tudo. E aí chegou no vestiário um cidadão chamado Rogério do Amortecedor, que era São Paulino roxo, e era amigo do meu irmão. Ele tinha uma retífica de amortecedores na rua Guaicurus ali. E ele chegou com a camisa do São Paulo. Falou, Zé Maria, preciso enfiar essa camisa no Edejô. Eu falei, não me deixam entrar aqui. Eu falei, não, tá autorizado e tal. Aquela polícia, até um montão de gente, né? No aeroporto, depois no vestiário, depois da luta, aquela coisa toda. Não, ele pode ser o quê? Tá autorizado, não. Ele entrou e deu a camisa pro Éder, o Éder vestiu a camisa. E aquilo, 1000 fotografias, todo mundo com a fotografia do Éder com a camisa do São Paulo. Ele era São Paulino, tudo bem. E o São Paulo deu pro Rogério um distintivo de diamante, pela importância daquela atitude dele lá. Para mim não deram nada. Mas nem tinha que dar mesmo. Era isso que você queria ouvir? Muito bacana. Mas não teve, roubaram a luva e tudo. Sim. E eu tinha um pó de luva que era uma coisa valiosíssima, né? Como eu tinha um quadro do Aldemir Martins, o Aldemir, ele desenhava, pintava, o Aldemir foi um gênio daqui. Ele adorava boxe, inclusive. Eu tenho em casa aqui, até hoje, uma carteirinha dele como juiz de boxe, Aldemir Martins. Eu fiz uma entrevista para a revista Realidade e esqueci de devolver a carteirinha. Ele faleceu, não deu. E o Aldemir um dia foi no Jornal da Tarde para fazer uma divulgação de um quadro que ele pintou. Você desenhava, não é? E você numera. Quanto menor a quantidade, maior o valor tem. Eram só 50 quadros. E ele levou três daquelas coisas no Jornal da Tarde, que era para fazer a divulgação, né? E quando ele chegou, ele cumprimentou as pessoas. Ele cumprimentou o Vital Batalha, ô, Demir Martins. Aí ele veio me cumprimentar, eu tirei a mão. Ele falou, o que é? Eu falei, ô, Demir, você é sua mão de artista. Você pega um cara desse aí, o cara te machuca um pouquinho o dedo, você vai ficar uma semana sem trabalhar. Ele falou, mas é porque eu nunca ouvi isso. Mas é lógico, os caras pensam que apertar a mão de artista não é assim. Aí segurei e tal. Ele falou, já sei quem vou dar o segundo quadro. Aí ele colocou assim, o Zé Maria de Aquino, maior lateral direito do jornalismo esportivo e tal, não sei o que. Aquilo tem um valor que você não pode imaginar. Não tem preço, A minha mulher deixou a empregada levar. Junto com a luva. Eu não posso ir lá falar, você quer me vender coisa? Mas imagina quanto vale aquilo. Sensacional. E Zé Maria, o senhor tem 92 anos, dá para ver, né, com essa memória impressionante. O senhor já falou o que tem que ser, né, para ser um bom jornalista. E ser jornalista como o senhor foi, como o senhor é, com muitas viagens, né? O senhor acabou de falar aí que estava todos os dias fora, em Santos, para entrevistar o Pelé. E o senhor ficou 71 dias fora, acho que foi numa Copa do Mundo, e a sua filha mais velha de 5 anos não te reconheceu. Como é que foi isso? A gente, comecei no Jornal da Tarde, já falei, não é? Em 1970, montou a revista Placar e levou a nossa turma do Jornal da Tarde. E nós fomos para lá e naquele ano teve a Copa do Mundo de 70, não é? E nós fomos para o México para ver o treinamento em Guadalajara, depois Guadalajara, e depois cobrir a Copa. E o total disso deu 72 dias, né? Eu nunca, quando viajei assim, fui num barbeiro local lá, mandava cortar meu cabelo já era ruim. Não é? Ainda o cara vai estragar, ainda voltava com o cabelo crescido e tal, a barba eu sempre fazia e tal. Né? E minha filha tinha 5 anos, quando eu cheguei, morava na Vila Olímpia, ela olhou aquilo, queimado, danado, porque era verão no México, não é? México quente, não é? Queimado, cabeludo, ela disparou a chorar. Os 2 menores não entendiam nada, porque eles não sabiam nem quando eu tinha ido, nem estava voltando.
Mas a maiorzinha de 5 anos, ela já entendia. Então, foi choradeira, com muito culto e tal. Foi dando os presentes e tudo, né? E ela foi acalmando. Acontecia essas coisas, né? Sensacional. Muito bom. Bom, estamos chegando no final da entrevista. Muito obrigado a você que assistiu inteira, que está aqui até o final com a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o joinha aí, fala o que vocês acharam da entrevista, que não é toda hora que a gente faz uma entrevista com essa lenda aqui, né, José Maria de Aquino, que foi chefe de reportagem da Globo, que comentou a Copa do Mundo de 82, o ano que eu nasci, pela Globo, né? Então o Zé Maria tem muita história. Na primeira entrevista que eu fiz com ele, eu lembro que eu o conheci vendo o Arena ali, né, do Sport TV, tal, né, porque eu não conhecia antes, né? E muito bacana. E Zé, se o senhor tivesse que, o senhor entrevistou, como a gente já comentou, Pelé, Garrincha, teve um encontro com Puskás, Beckenbauer, Obdúlio Varela, do Uruguai. Qual foi o encontro com esses nomes, tirando o Pelé, né, que o senhor já comentou, que mais te marcou, que mais falou, caramba, que história bacana, ou essa pessoa é legal? Ou deu uma boa matéria? São muitas, não é? São muitas. Mas é uma que eu gosto, foi com o Obdúlio Varela, que você citou. Os jovens hoje talvez não saibam, só quem é estudioso. Eu falo, tem que ler. Se não ler, não vai aprender nada. Quem não lê não sabe quem foi o Obdúlio Varela. O Obdúlio Varela foi o grande carrasco, assim pichado, assim determinado na época, pela derrota do Brasil na Copa de 1950. Né? O brasileiro tem mania de assim, eu faço a festa, então eu tenho que ser campeão. E não é assim. Naquela época, o Brasil tem síndrome de cachorro vira-lata, porque perdeu a Copa. Que obrigação que o Brasil tinha de ganhar a Copa? Nenhuma. Não era nada, o Brasil não era nada. Né? Depois, em 14, sim, tinha obrigação. Mas naquela época não. Então o Brasil perdeu a Copa na final. Não é? Todo mundo foi para lá, lotou o Maracanã, é só festa. Já somos campeões. Não é? E lotou lá, e saiu ganhando por 1-0, e bastava empatar para ser campeão, e tomou o segundo gol. Né? E aí arranjaram um vilão, Obdúlio Varela. Obdúlio Varela bateu na cara do Bigode. Obdúlio Varela cuspiu não sei quem. Aí você encontra, há poucos dias eu escrevi qualquer coisa, o cara falou, não, meu pai estava lá, Zé Maria. E você está falando isso aí do que o Obdúlio falou? Meu pai disse que viu ele cuspir e bater na cara. No Maracanã, você já foi no Maracanã uma vez, não? Você lá de cima, você não vê nada. Nem escuta muito menos. Hoje, naquela época, então, você foi quando era grande ou agora? Agora. Agora é um estádiozinho. 200 mil pessoas, ninguém viu nada, não é? E aí, ele ficou com aquela fama. Então, o culpado não era ninguém. O culpado foi o Obdúlio Varela e o Bigode, que apanhou, e o Barbosa que tomou o gol. Os três. Né? E aí, todo jornalista brasileiro que ia ao Uruguai, chegava lá e queria entrevistar o Obdúlio Varela. Obdúlio Varela não dá entrevista. Foi em 1950. Em 1972, portanto, 22 anos depois, eu fui fazer um jogo na Argentina e passei primeiro no Uruguai, para ver um jogo nacional e Peñarol, pela Libertadores. Dali eu ia para a Argentina, e fui para a Argentina ver um jogo de São Paulo contra o Independiente. Aí cheguei lá, não tinha nada a fazer. Eu liguei para um amigo meu no jornal, eram umas 5 horas da tarde, uma segunda-feira. Falei, ô, Frank, tá? Frank não tá. Mas o que você quer? Eu sou jornalista brasileiro, assim. Eu queria falar com ele, eu queria conversar com o Obdúlio. Oi, você também, todo mundo que vem aqui. Tem algum problema? Não, vou te dar o endereço dele. Se você sair daqui às 7 horas, você vai no Parque Maldonado. No centro do Parque Maldonado tem um lugarzinho, tem uma cancha de bocha, chama Cruz Jackson.
Eles se reúnem ali toda noite, ele está lá toda noite. E no dia 16 de julho, eles fazem a maior festa para comemorar a vitória sobre o Brasil ali. Eu peguei o táxi, 8 horas, 8 e pouco, junto com o fotógrafo, e fui para lá. Aí chega lá, ele estava jogando bote, né? Aí eu tinha um grupinho, 4, 5, 6 amigos dele ali, vendo jogar e tal. Eu encostei, cumprimentei, boa noite, todo. Aí um deles virou e falou, quem você é? O que você quer? Eu falei, eu sou jornalista brasileiro, queria falar com o senhor Bidulho. Eu falei, mas você também, moço. Mas vai perder seu tempo. Eu falei, pô, faz favor para mim. Aí ele falou, negro. No Brasil, aqui, negro, você já é processado, né? Lá, negro é negro e pronto. Era na época. Negro. Aí ele olhou e falou, jornalista brasileiro quer conversar com você. Rolou a bote, aí eu cruzei meu braço e ele falou, tá vendo, moço? Aí o fotógrafo falou, já fiz as fotos, vamos embora? Eu falei, pode ir, eu vou ficar aqui. Humildade, paciência. Cruzei o braço. Eu fiquei ali umas 2h30 de braço cruzado e ele jogando. Não tinha nada para fazer, ir pro hotel fazer o quê? Tomar cerveja? Cara. Quando eram umas 10 e pouco, ele parou de jogar, veio na minha direção e falou, o que você quer? Eu falei, eu queria conversar com o senhor, porque o Zezé Moreira me disse, o Zezé Moreira não sabe nada, o Zezé Moreira veio aqui, estragou no alto futebol. Eu falei, eu concordo plenamente, por isso que eu queria falar com o senhor. Estou ligando para o Zezé Moreira, meu conterrâneo, amigo e tal. Naquela hora não tinha nada a ver. Vale tudo. Não tinha nada a ver. Aí ele parou, ficou olhando assim para mim, 20 segundos. Falou, o que você bebe? Eu falei, eu bebo cerveja. Ele falou, eu bebo isso, vamos sentar. E nós conversamos umas 4 horas. Ele contou tudo que tinha que contar. Chorou. Falou de como ele foi maltratado pelos uruguaios, pelo ministro uruguaio lá, o cônsul uruguaio, não sei o quê. Foi lá no vestiário e pediu para perder de pouco. Ele falou, só faltei expulsar. Quando ele terminou a Copa, campeão, ele perguntou, você pode me adiantar R$200 que eu quero comprar um corte de fazenda que eu veio para levar para minha mulher. E o cara falou, você é um mercenário, já quer o dinheiro. Era dinheiro para comprar um corte de fazenda para trazer para minha mulher. Ele falou, eu não fui num jantar. Teve lá um jantar, eles vão para lá, fui num bar que tinha perto do hotel no Flamengo, ninguém me conhecia. Tomei uns goré e vi os caras chorando. Aquilo tudo, aquela bandeirinha, tudo jogado no chão. E eu falei, pô, como esse povo está sofrido. E o meu lá, o cara me negou R$200, não sei o quê. Eu voltei bêbado pro hotel. E falei pro Bigode, você errou de se esconder no sítio do Carlos Lacerda, lá em Teresópolis, sítio da Rosa. Você devia enfrentar os caras. Você não fez nada de errado. O senhor deu tapa na cara dele. Você acha que homem dá tapa na cara de homem, rapaz? Com 200 mil pessoas ali, você acha que eu sou louco? Tudo conversa. Por isso que eu nunca dei entrevista para os seus amigos aqui. Eles inventaram que eu fiz isso, então não tem conversa comigo. Aí terminou, a conversa, já não tinha mais futebol, e ele começou a falar mal do governo de lá. Ele era Tupamaro. Tupamaro era contra o governo na época. Aí o cara lá falou assim, acabou o uísque. Aí ele falou, então me traz uma cerveja. Acabou a cerveja. Que era como que... Aí ele falou, vamos para a cancha de Maidana? Era um restaurante que ficava aberto o tempo todo. Eu falei, vamos. Aí o cara falou, moço, faz isso não. Ele aqui é respeitado. Ele fala mal do governo, os caras seguram a barra. O senhor, ninguém conhece não, é? Eu falei, com a azia que eu estou sentindo de ficar tomando essa cerveja toda, sem comer nada, eu vou pro hotel, obrigado e tal, não sei o quê. Eu falei, eu vou pedir uma coisa para o senhor que eu nunca pedi para ninguém, nunca vou pedir para ninguém. Eu vou o quê? O senhor assina aqui o seu nome, quero o seu autógrafo. Um pedacinho de papel, ele assinou, Vitor Varela.
Eu guardei durante anos. Depois mudança, a única, eu nunca vesti camisa de futebol, nunca pedi autógrafo, nada. Mas aquele, sabe, eu tomei um porre com o cara. Mas a coisa mais gostosa que tem, pela humildade que eu tive de ficar esperando, né, pela paciência que eu tive. Entende? Você tem que ter isso. Tem um tempinho mais? Temos. Pode? Pode continuar. Quando terminou a Copa de 70, o Enfio trabalhava no Enfio, o grande cartunista, ele fazia cartoon para a revista Placar, e ele era da Pasquim, da revista do jornal Pasquim. E ele me ligou, Maria, não era dizer que eu era meu amigo, nós nos conhecíamos por causa da revista e tal. Eu preciso de você. De mim? O que é? Ele falou, o Pasquim não está vendendo legal e o futebol sempre vende. Eu queria que você fizesse uma entrevista para o Pasquim, para a nossa capa. Pasquim é uma entrevista coletiva, são 10 pessoas entrevistando um cara, tomando uísque. Ele falou, eu preciso que você faça isso. Eu falei, mas quem? Futebol, esporte? Ele falou, não dá para fazer o Pelé? O Pelé não está preparado. 1970, terminou a Copa, está no auge. Ele não está preparado para uma entrevista para o Pasquim, para esculhambar, para falar mal do governo, falar essas coisas. Ele não está preparado para isso. Ele não está preparado para uma revisão. Talvez daqui a muitos anos ele possa fazer uma revisão. Hoje o Pelé não arranja um jeito. Eu falei, tá bom, eu vou arranjar um jeito. E desligamos e tal, e tinha um colega do lado, Narciso James, falou que você estava conversando com o Enfio, assim. Por que você não faz uma entrevista com o Marbi Ramondini, que é o empresário do Pelé? Bom, tem o Pelé ligado no meio e tal, é uma boa ideia. Obrigado. Liguei para o Ramondini. Marbi, tal, você acabou de contratar, fazer o maior contrato do Pelé, Café Pelé. Vai ganhar comissão a vida inteira, quanto vender e tal, é verdade. Eu que arranjei. O maior contrato da vida do Pelé, da época. Queria entrevistar você. Pode vir aqui. Ele tinha um escritório numa travessinha da avenida da Rua Augusta. Ele entrevistava artistas, empresário de artistas e tal, Pelé, mas também era um grande empresário na época ali, conseguia grandes coisas. Eu falei, vamos fazer? Vamos fazer. É gravador, hein? Gravador. Eu coloquei um gravador e liguei. Como você se chama? Eu me chamo Marbi Ramondini. E o que você faz na vida? Eu sou empresário de artistas, de jogadores. Né? Você jogou bola? Eu joguei bola. Eu fui muito bom de bola. Eu joguei no juvenil do Grêmio, não sei o quê. E ele ficou falando durante 40 minutos da primeira fita, primeiro lado da fita. Deixa ele falar. Aí quando, na hora de mudar, eu falei, um momentinho, deixa eu mudar aqui. Troquei a fita. Falei, e o Pelé na sua vida? Era ali que começava a entrevista. Paciência, 40 minutos, deixa ele falar. Ele estava bêbado da vaidade em 40 minutos. Em 40 minutos ele ficou bêbado de vaidade. Ele estava dando uma entrevista para o Pasquim. Mas a entrevista não era ele, a entrevista era o Pelé. E ele disse assim, Pelé é minha mina. Como assim, sua mina? Eu faço dele o que eu quero. Ele contou tudo que podia e não devia. Troquei a fita, coloquei outra e tal, obrigado e tal, fui embora. Coloquei dentro do envelope e mandei para o Rio. Eu não guardei, eu devia ter, hoje é um documento, igual a entrevista do Pelé para o Playboy, eu devia ter guardado a fita, mas entreguei e pronto. E o Pasquim ainda deu uma limpada, nem colocou tudo para não ferrar ele. Quando o Pasquim foi para a banca na terça-feira, meia hora depois, ele me ligou na redação.
Ô Zé, sabe o que aconteceu? Não. O Pasquim saiu e o Pelé viu, entregaram para ele lá e tal, ele me chamou em Santos. E aí? Eu não sou mais procurador dele. O Santos processou pelas coisas que ele falou. A mulher do Pelé ficou louca. Porre da vaidade é o pior porre que um homem pode tomar. E a paciência é a melhor arma que um repórter pode, às vezes, ter. É tipo assim, deixa ele falar. Então, quando ele tomou o porre, eu mudei a fita. Não foi por maldade, foi por natureza da necessidade de fazer uma reportagem. Sensacional. Você que gostou da entrevista, quiser saber mais, outras histórias espetaculares, Minha Vida de Repórter, José Maria de Aquino, organização Nelson Nunes, editora Letras do Brasil. Mas se você quiser viajar comigo, eu contei 5% das minhas coisas, né? Do que está no livro, porque não dá para falar tudo. Se você quiser viajar comigo pelo livro, você entra no meu WhatsApp, posso falar? Pode. Entra no meu WhatsApp e nós combinamos de você receber o livro. 932120474. 9, código 11, não é? 11. 932120474. Você vai ler as histórias do Tostão, a história na Rússia, da mocinha que se apaixonou, do cara da KGB olhando a gente conversar, do colega que quase sofreu o conto do Suadouro. Sabe o que é conto do Suadouro ou não? Sabe? Não. Ali ainda tem um... Pode, por favor. Conto do Suadouro, antigamente se usava muito aqui em São Paulo, e você imaginar, na Rússia é que é complicado. A moça... Hoje é Boa Noite Cinderela, mas hoje é uma coisa porca, não é? A moça te conquistava e te levava para um apartamento, não é? E você ia. Eu nunca fui, mas a história é essa. Então, lá na Rússia, nós estávamos num restaurante em 4 e tinha um colega mexicano. E chegou uma morena bonita, russa, bonita. Porque as russas normalmente são loiras, mas ela era, sabe, quando dá para ser morena, bonita mesmo. E ela encarou ele encarou a moça, ele ficou louco. E ela, 2, 3 minutos, saiu, fez sinal, ele foi junto. E a mocinha que dançava comigo, que queria fazer câmbio, eu conto também, fazia câmbio, vantagens na troca da moeda, ela fazia sinal desesperado para mim, não deixar o mexicano sair com a moça lá. Eu fui lá, o que é e tal. Ela falava uma palavra em inglês, outra em italiano. Não. Aí fui lá e falava, o cara, você não pode ir, não pode. Por que não pode? Não pode, vai, não pode. Não vem, arrastamos ele fora. Aí quando tudo sentou, ela contou, ela vai levar pro apartamento e chega lá, vai aparecer o namorado, o noivo, dá uma prensa no cara. Então o conto do Suadouro aqui, quando era em São Paulo, o marido chegava, o falso marido, aí dava prensa e tal, não sei o quê, e o cara saía correndo e pegava o paletó, ele ia bater, não fazia nada. Quando ele chegava na rua, que ele ia olhar a carteira, não tinha carteira. Ou então ele entrava, estava lá, dando uns abraços e tal, e o cara chegava, tirava o dinheiro da carteira, deixava a carteira, opa, chegou meu marido e tal, não sei o quê, despista e tal, e o cara ia embora. Não tinha nem a chana do amor, não tinha. Era o Suadouro mesmo. O cara chamava a conta do Suadouro que você suava de medo. Sensacional. E o cara na Rússia tinha também. Muitas histórias, muito boa. Tem uma história maravilhosa também, que eu até gravei
uma vez um áudio, só que eu acabei não divulgando, do Bauer, né, o jogador de São Paulo também. Essa é uma Eu arranjei emprego pro Bauer no São Paulo. história belíssima também. A gente pode Tem vir muita aqui. história. Estamos aqui na casa muita dele, história. né? Muito obrigado por nos receber. Muito obrigado, Zé Maria. Obrigado, Liz, que está aí na câmera. Valeu a todo mundo aí que esteve aqui com a gente. A gente faz a parte 2 porque tem muita coisa. Compre o livro. A gente vai deixar na descrição o WhatsApp, o contato do Zé Maria, José Maria de Aquino. Muito obrigado.